Começa agora mais um programa Aulão do Enem 2015. Para você, estudante que ainda não sabe, até outubro serão realizados aulões presenciais pelo programa pré-universitário, o PREUNI, no ginásio do antigo Colégio Marista, no centro de São Luís. O primeiro dos 5 aulões aconteceu no último domingo com transmissão ao vivo da TV Assembleia. A boa notícia é que, através de um termo de cooperação técnica entre a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Legislativo, a TV Assembleia, além de transmitir ao vivo a revisão para o Enem, está reprisando estas aulas durante a programação. Na quarta-feira teve aula de filosofia, na quinta de sociologia, ontem de geografia e hoje é a vez da aula de história com o professor Getúlio Bessa, que fala sobre a chegada dos portugueses no Brasil e o período pré-colonial. Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde. Então, como é que nós vamos trabalhar essa revisão? Então, eu selecionei, acho que em torno de 12 questões, abordando assuntos que são mais cobrados na prova do Enem. Então, a gente vai dar uma microaula e resolver a questão. Então, primeira questão. Nas primeiras décadas da chegada dos portugueses no Brasil, o governo português limitou-se a reconhecer a terra e preservar a sua posse. É o chamado período pré-colonial. Sob o início da colonização no Brasil, assinale a alternativa correta. Então, senhores, a questão aborda o quê? Os primeiros 30 anos da chegada dos portugueses ao Brasil. Então, durante esses 30 primeiros anos, a relação de Portugal com as terras brasileiras foi uma relação de abandono, ou melhor, Portugal relega o Brasil a uma condição de segundo plano. Por quê? Por duas razões. Primeiro, é que o olhar da coroa portuguesa estava voltado para o lucrativo comércio com o Oriente. E segundo, é que Portugal não dispunha de braços, homens, mão de obra, para colonizar todas as terras recém-conquistadas. Então, isto levou a coroa a abandonar o Brasil durante os 30 primeiros anos. Agora, cuidado, apesar desse desinteresse inicial, durante esse período, tivemos uma atividade econômica. Que atividade foi essa? A extração do pau-brasil. E é bom que se diga, a extração dessa madeira, que por ser uma atividade nômade e ao mesmo tempo predatória, não possibilitou a ocupação, a colonização efetiva do Brasil. Repito, a extração do pau-brasil, por ser uma atividade nômade e ao mesmo tempo predatória, não possibilitou a colonização, a ocupação das terras brasileiras. Durante esses 30 primeiros anos, o que surge? Apenas feitorias. E aí o aluno questiona: Getúlio, o que eram essas feitorias? Senhores, as feitorias eram armazéns, eram locais onde o pau-brasil era armazenado e enviado à Europa. Tudo bem, então nós temos a extração de uma madeira. Qual a mão de obra utilizada? Indígena. Durante os 30 primeiros anos, a mão de obra utilizada fora indígena. E como isso cai na prova? Cai na prova, senhores, assim, que durante os 30 primeiros anos, a relação do índio com o português foi uma relação amigável. Repito, durante os 30 primeiros anos, a relação do indígena
com o português foi uma relação amigável. O índio corta o pau-brasil, o índio transporta para o litoral, o índio embarca o pau-brasil nos navios e, em troca do seu trabalho, ele recebia apenas bugigangas, ele recebia apenas quinquilharias. E aí, alguém pode questionar o seguinte: então, em que momento essa relação amigável torna-se hostil? Em que momento a relação do português com o indígena torna-se hostil? Quando Portugal introduz aqui a cana-de-açúcar. Por quê? Porque agora a coroa vai tentar escravizar o índio e ocupar a sua terra. Então, a introdução da cana-de-açúcar muda a relação do índio com o colono português. Então, senhores, resumindo, o que pode cair numa prova em relação ao período pré-colonial, já caiu numa prova do Enem. Resumindo, então, durante o período pré-colonial, a economia centrou-se na exploração de que produto? Pau-brasil. A mão de obra utilizada, indígena, e a relação de trabalho que nós tínhamos aqui era uma relação de escambo, era uma relação baseada na troca. Perguntas? Então, vamos para a questão. Então, nós temos assim, ó. Letra A. No primeiro momento, o governo português enviou expedições, guarda-costas e exploradoras, bem como priorizou a construção de feitorias. Perfeito, correto. B. O rei de Portugal ordenou a utilização da mão de obra africana na extração do pau-brasil. Lembrem-se, a mão de obra utilizada fora indígena. A providência imediata após o descobrimento foi a criação do governo geral. Senhores, o governo geral só fora criado em 1548. O Brasil foi colonizado primeiro por invasores franceses. Falso. E a letra E. A fundação das atuais cidades do Rio de Janeiro e São Paulo fez parte do primeiro plano de ocupação elaborado em 1510. Lembrem-se, a primeira vila foi a vila de São Vicente, fundada em 1532. Então, resposta, letra A. Segunda questão. A segunda e a terceira, a gente responde com essa aula. A época moderna correspondeu à expansão do mundo ocidental. As transformações verificadas na Baixa Idade Média Europeia prepararam terreno para as grandes viagens ultramarinas, as quais, entre outros importantes resultados, desvelaram o novo mundo. A chegada de Colombo, a assinatura do Tratado de Tordesilhas e a passagem de Pedro Álvares Cabral, na última década do século XV, assinalaram o começo de uma nova etapa na história americana. Relativamente ao processo de colonização da América, assinale a opção correta. Então, senhores, essa questão, ela aborda o quê? O início da ocupação das terras brasileiras. E, turma, a gente vai associar o início da colonização do Brasil à cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela foi introduzida no Brasil com dois objetivos muito bem delineados pela coroa portuguesa. Que objetivos eram esses? Primeiro, possibilitar a ocupação, a colonização efetiva do Brasil. Segundo, gerar lucros para a coroa
portuguesa. Isto nos leva a uma pergunta, a uma questão que caiu um ano na prova do Enem. Mas, senhores, por quê? Por que colonizar o Brasil em torno da cana-de-açúcar? Por que colonizar essas terras em torno da cana-de-açúcar? E aí eu aponto 3 motivos. O primeiro é que o açúcar era um produto altamente valorizado na Europa. Senhores, o açúcar era um produto altamente valorizado no mercado europeu. Me diga uma coisa bem aqui: como o açúcar era conhecido? O ouro branco. Senhores, o açúcar era um produto tão valorizado que ele era vendido em gramas, ele era vendido em pequenas quantidades como remédio. Basta eu lembrar a vocês que o açúcar era uma das especiarias que os europeus se deslocavam até as Índias para adquirir. Então, o açúcar, ele possuía um alto valor comercial na Europa. Segundo, a experiência. Os portugueses, eles já tinham a experiência no plantio, eles já tinham a experiência no cultivo do açúcar. Antes de introduzir a cana em terras brasileiras, eles já tinham trabalhado com essa cultura, com enorme sucesso, nas ilhas atlânticas de Açores, Madeira, São Tomé e Cabo Verde. E por último, as condições do Brasil eram propícias. As condições climáticas, as condições geográficas eram extremamente favoráveis. Pensem, senhores, o Brasil possui um clima excelente para o plantio da cana, um solo extremamente fértil. E essas 3 características que eu vou apontar aqui: clima quente e úmido, solo extremamente fértil e a proximidade com a Europa levaram a colonização e a produção do açúcar a ficar situada em uma faixa do litoral, onde Bahia e Pernambuco passam a representar os principais centros produtores de cana-de-açúcar. Então, esses 3 fatores aqui: valorização na Europa, a experiência no plantio e as condições climáticas favoráveis, levaram a coroa a colonizar o Brasil em torno da cana-de-açúcar. Só que tem um problema. Há um problema a ser solucionado. Senhores, qual a situação de Portugal? Portugal, mergulhado em uma crise econômica profunda, uma crise, é bom que se diga, provocada pela fuga dos judeus do território português. Judeus que, perseguidos pela intolerância da Igreja Católica, perseguidos pela intolerância do Tribunal do Santo Ofício, esses judeus fugiram de Portugal. Mas, senhores, não é uma fuga de um Zé qualquer. Esses judeus fugiram de Portugal, levando consigo o seu capital, levando consigo seus navios. Então, Portugal
não dispunha de recursos. A coroa, o Estado português, não dispunha de recursos para montar esta empresa açucareira no Brasil. Então, a pergunta que devemos fazer é: se Portugal não dispõe desses recursos, qual a saída? Uma parceria. O Estado, ele busca uma parceria. A coroa busca uma parceria. Junto a quem? A mais sólida instituição financeira da Europa do século XV, do século XVI, do século XVII. Sim, Portugal busca uma parceria junto à mais sólida instituição financeira da Europa, o poderoso Banco de Amsterdã. Senhores, em Amsterdã estava concentrado o maior número de milionários da Europa neste período histórico. Não é à toa que foi justamente em Amsterdã que ocorreu a primeira crise especulativa do mundo. Repito, foi justamente em Amsterdã que ocorrera a primeira crise especulativa do mundo, a crise da tulipa. Então, os holandeses, através do Banco de Amsterdã, financiaram a montagem da empresa açucareira no Brasil. Financiaram, tudo bem, mas em contrapartida, controlam os setores mais lucrativos, controlam os setores mais rentáveis. Quais os setores? A Holanda passa a controlar. Controla o setor do transporte do açúcar do Brasil à Europa. Controla o setor do refino, da purificação do açúcar, e controlam o setor da comercialização, da venda do açúcar na Europa. Tudo bem. Se a Holanda controla os setores mais lucrativos, o que resta a Portugal? Se os holandeses controlaram os setores mais rentáveis, o que resta a Portugal? 2. O setor do plantio e o setor do fornecimento da mão de obra. E senhores, me digam uma coisa bem aqui: qual a mão de obra utilizada na lavoura açucareira? Escrava, negra, africana. E essa pergunta, ela é clássica. Eu costumo dizer que essa é a pergunta mais clássica de provas de vestibulares relacionada à história do Brasil. Por que o negro? Por que justamente a mão de obra escrava, negra, africana? Por que a utilização da mão de obra negra? Por uma série de razões, por uma série de fatores conjugados. Primeiro, o fato do índio ter o conhecimento geográfico dessa região. Isso era um problema sério para o português escravizar
o indígena. Segundo, os constantes conflitos envolvendo colonos que queriam escravizar o índio e os jesuítas que se posicionam de forma contrária à escravidão do índio. Eu vou lembrar vocês de um episódio que tem tudo a ver com a nossa história: Revolta de Beckman. Mas o fator fundamental, a lucratividade do tráfico negreiro. Senhores, o tráfico negreiro, o tráfico de escravos, representou uma atividade altamente rentável. O tráfico negreiro, o tráfico de escravos, representou uma atividade altamente lucrativa. A pergunta que devemos fazer e desconstruir algo que foi incutido no imaginário de vocês: lucrativo para quem? Senhores, o tráfico negreiro representou uma atividade altamente rentável para quem? Primeiro, elites africanas. Negros lucraram com a escravização de outros negros. Eu repito, negros lucraram com a escravidão, a comercialização de outros negros. Lucrativa para o Estado português, lucrativo para a burguesia mercantil portuguesa. Senhores, uma atividade tão rentável, uma atividade tão lucrativa, que esse deslocamento de negros da África para a América fora o maior deslocamento forçado da história da humanidade. Repito, esse deslocamento de negros da África para a América fora o maior deslocamento forçado da história da humanidade. Perguntas? Então, duas questões. Vamos lá. Então, temos assim: assinale a opção correta. Devido ao clima de intolerância trazido pelas reformas protestantes e católica do século XVI, Portugal e Espanha usaram a força para impedir a atuação de religiosos em suas colônias americanas. Lembrem-se de uma ordem: jesuítas. Falso. A agroindústria açucareira foi a opção adotada por Portugal para colonizar suas terras na América, já que, diferentemente do ocorrido na área espanhola, os metais preciosos demoraram a ser descobertos. Correto. A utilização em larga escala de escravos africanos nas colônias espanholas. Ei, turma, nas colônias espanholas, qual a mão de obra utilizada? Indígena, através da mita e da encomenda. Falso. Na América do Norte, o conjunto formado pelas 13 colônias inglesas adotou um modelo de colonização que se distanciava radicalmente da experiência protagonizada pelas colônias ibéricas. Olhem as colônias do sul da América do Norte. O modelo é praticamente o mesmo. Então, resposta que letra, senhores? B. Terceira, sob base escravista, desenvolveu-se a colonização da América portuguesa, e a sociedade colonial foi sendo moldada sob essa base. Já o padre Manuel da Nóbrega notava que nos primórdios da colonização, que os homens que para aqui vêm
não acham outro modo senão viver do trabalho dos escravos. Para Portugal, a utilização em grande escala da mão de obra escrava na colonização do Brasil implicou a ruptura do governo português com a Igreja Católica contrária à escravidão? Falso. O conflito militar com o governo inglês, que se opunha ao tráfico de escravos, nesse contexto, não. O estabelecimento de relações comerciais com diversas regiões da África, perfeito. A transferência de servos dos campos portugueses para os canaviais da colônia, falso. A procura de capitais no exterior visando a compra dos cativos a preços elevados, também falso. Então, resposta, senhores, letra C. Quarta questão. A peculiaridade da pecuária sertaneja no Brasil do século XVIII esteve ligada principalmente às relações de trabalho nela estabelecidas. Acerca dessas relações, é correto afirmar que, na opinião de vocês, qual a grande contribuição da pecuária para o Brasil colonial? Eu repito a pergunta. Qual a grande contribuição da pecuária para o Brasil colonial? Expansão territorial. Na verdade, senhores, a colonização do interior e a expansão territorial, a interiorização da colônia. E um ano, a UEMA colocou numa prova discursiva a seguinte questão: por que a pecuária, se comparada à cana-de-açúcar, se comparada à mineração, fora uma atividade singular? Senhores, por que a pecuária, se comparada à cana, se comparada à mineração, ela pode ser considerada uma atividade singular? Por duas razões. Primeira, era uma atividade voltada ao mercado interno. Segundo, é que, ao contrário da cana, ao contrário da mineração, a mão de obra que predominou na pecuária fora livre. Percebam o cuidado milimétrico em minha afirmação. A mão de obra que predominou fora a mão de obra livre. Senhores, a pecuária não gerava lucros altos que possibilitasse aquele fazendeiro adquirir escravos. Lembrem-se que um escravo era, acima de tudo, um artigo de luxo. E qual era a mentalidade que predominava na época? A mentalidade era: ganhe dinheiro, compre alguns escravos e nunca mais trabalhe em sua vida. Beleza? Vamos lá. Então temos assim, ó. A. Predominava o trabalho escravo. Ora, predominava o trabalho livre na pecuária. Então tu já descarta essa aí. Havia a predominância do trabalho de negros. Havia a predominância do trabalho de negros libertos, mestiços livres, brancos pobres e, em pequena escala, escravos africanos. Correto, a letra B. C. A mão de obra negra e escrava na pecuária era a maioria. Falso, senhores. Nas fazendas de gado, o percentual de livres e escravos era em torno de 50% para cada categoria. Falso. Havia o predomínio da mão de obra livre. Então, resposta da questão
Letra B. Quinta, em 1759, os jesuítas foram expulsos de Portugal e do Brasil pelo Marquês de Pombal, nas reformas pombalinas. A expulsão dos jesuítas foi um capítulo dos mais dramáticos, ousados e radicais, demonstrando até que ponto se reafirmava a soberania do Estado português na colônia. Os problemas em questão têm por origem o seguinte. Senhores, vamos contextualizar aqui. E lembre-se de uma coisa: qual o segredo das questões do Enem? O segredo das questões do Enem é contextualização. O segredo das questões do Enem é contextualização. Então, vamos contextualizar. Qual a situação de Portugal na primeira metade do século XVIII? Senhores, Portugal era uma nação dependente economicamente em relação à Inglaterra. Portugal era um país atrasado economicamente em relação aos demais países europeus. Então, este era o contexto de Portugal. Mas percebam que essa situação, ela começa a se modificar. Ela começa a se modificar com a chegada ao trono de Dom José I. Dom José, que nomeou como ministro Sebastião de Carvalho e Melo, que nós aprendemos a chamá-lo como o Marquês de Pombal. E o que fez Pombal? Pombal, influenciado pelo pensamento iluminista, influenciado pelo pensamento das luzes, tomou uma série de medidas conjunturais. Repito, Pombal tomou uma série de medidas conjunturais, medidas que tinham dois objetivos. Primeiro, modernizar o Estado português. Segundo, aumentar a exploração colonial. Aumentar a exploração que a metrópole exercia em relação ao Brasil. E aí percebam que para aumentar a exploração colonial, Pombal, ele reorganizou a administração do Brasil, ele reorganizou a administração da colônia, apertando ainda mais os já apertados laços coloniais. Repito, então Pombal, ele vai reorganizar a administração da colônia, apertando ainda mais os já apertados laços coloniais. E ele toma uma série de medidas em relação ao Brasil.
ele toma uma série de medidas em relação ao Brasil. Por exemplo, ele vai extinguir o sistema de capitanias hereditárias. Ele vai extinguir o sistema de capitanias hereditárias. Por quê? Para por fim, de uma vez por todas, ao poder dos donatários. Segundo, ele vai transferir as duas sedes, as duas capitais. Ele vai transferir a capital do Brasil de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro e do estado colonial do Maranhão e Grão-Pará, de São Luís para Belém. E uma pergunta deve ser feita: por quê? Senhores, por que transferir as duas sedes, Salvador para o Rio, São Luís para Belém? Por quê? Me digam uma coisa: qual a grande preocupação de Pombal? Qual a grande preocupação do Marquês de Pombal? Garantir a posse dessa região, garantir a posse do extremo norte e do extremo sul à coroa portuguesa, ou melhor, para a coroa portuguesa. Então, a sede em Belém, a sede no Rio de Janeiro, estava mais próxima do extremo norte e do extremo sul, onde tínhamos sérios conflitos de fronteiras, tínhamos sérios conflitos de fronteiras, envolvendo índios, envolvendo jesuítas, envolvendo portugueses, envolvendo espanhóis. Terceira medida, ele vai proibir a escravidão do indígena. Ele proíbe a escravidão do indígena. E teve um ano que essa questão caiu na prova do Enem. E um detalhe, foi uma questão que fugiu do senso comum. Por quê? Proibir a escravidão do índio. Pensem, qual é a grande preocupação de Pombal? Não é garantir a posse dessa região para a coroa portuguesa? Quem melhor do que o índio? Quem melhor do que o índio para proteger, para resguardar, para preservar essa região? Não tinha. Então, senhores, Pombal, além de proibir a escravidão do indígena, ele incentivou o casamento do índio e do colono português. Ele vai incentivar o casamento de indígenas e colonos portugueses, para que esse índio, ele se sentisse parte da vida portuguesa, para que esse índio se sentisse parte do cotidiano português. E mais uma, que é o que tem tudo a ver com a questão. Pombal, ele vai expulsar do Brasil, ele vai expulsar do extremo norte do Brasil,
ele vai expulsar de Portugal a ordem dos padres jesuítas. Por quê? Senhores, por quê? Por que expulsar os jesuítas do Brasil, de Portugal, de todo o território colonial português? Porque esta ordem religiosa, ela representava um poder paralelo ao poder do rei, ou, como caiu na prova da UEMA um ano, esta ordem religiosa, ela representava um Estado paralelo ao Estado português, algo que Pombal, um déspota, algo que o Marquês de Pombal, um déspota, esclarecido, não poderia aceitar, não poderia conceber em hipótese alguma. Mas bem aqui, eu faço duas importantes ressalvas. Primeira ressalva é que os jesuítas não aceitam passivamente sua expulsão. Os jesuítas não aceitam de forma passiva a sua expulsão. Os jesuítas vão se unir aos índios e resistir no que ficou conhecido como as guerras guaraníticas. Guerras guaraníticas. E segundo, é que a expulsão dos jesuítas criou um vazio no sistema educacional da colônia. A expulsão dos jesuítas criou um vácuo, criou um vazio no sistema educacional da colônia. Vazio que as aulas régias não foram capazes de preencher. Repito, vazio que as aulas régias criadas por Pombal não foram capazes de preencher. Você acabou de assistir a primeira parte do aulão de História com o professor Getúlio Bessa. A gente vai para um rápido intervalo e depois volta com o nosso compromisso de continuar a revisão. Não sai daí que ainda tem muita aula de História pela frente. Até já!